onde eu passei 20 anos ajoelhado por um Deus que não me ouvia. A minha percepção no meu relacionamento com Deus não está no aspecto que toda vez que eu ajoelho, Deus tem que orar, Deus tem que falar comigo, não. Mas é quando eu dobro o meu joelho, eu sei que tem um Espírito Santo que está disposto a saber o que eu estou passando, e entender o que eu estou vivendo. A minha concepção de oração é isso para mim é extraordinário, saber que tem um Deus que ouve o meu pior momento, minha frustração, mas também vibra com a minha conquista, celebra a minha vitória, mas me fortalece na minha derrota. Deus me mandou falar, não, que tem dia que Deus não fala nada, passa semanas sem falar comigo, mas isso não me desmotiva, muito pelo contrário, a minha motivação não está no que Ele fala, mas no que Ele já disse, o que Ele já deixou claro na palavra. Eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja está de pé, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Quando a gente participa de conferências missionárias, e a gente está lidando com o assunto mundo muçulmano, e a gente está ali com alunos ou vocacionados para o mundo árabe, a gente sempre aborda a igreja na língua árabe, né? Então, se eu estivesse hoje diante de uma escola de obreiros, eu cumprimentaria Salam Arab, Kifkum, Amol Maruf Tah Bíblia em Mateus Abartash ou Hamstash, né? A gente quase ora em língua. Quando as pessoas me visitam lá na casa dos meus pais, quando eles moram em Uberlândia, quando a gente está conversando em árabe, as pessoas acham que a gente está falando língua estranha, né? E realmente é uma língua estranha para quem não conhece. Se a gente tivesse com uma turma de pessoas aqui da China ou do Japão, a gente não entenderia o que eles estivessem falando, né? O Evangelho de Mateus, no versículo 21, né, no capítulo 15, diz a seguinte mensagem: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Podem tomar os vossos assentos, por favor? Irmãos, eu quero louvar a Deus por estar com vocês aqui nesta noite, a noite denominada como Noite de Extraordinário. Que Deus possa ter a liberdade, o Espírito Santo possa encontrar liberdade em nós, para que nós entendamos o que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, nessa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Rodrigo, né? Esses dias me perguntaram, falou: pastor Khaled, qual é o preço para ser amigo do Senhor? Eu falei assim: você começou da forma errada. A amizade e a aliança não tem preço e não tem valor. Quando se coloca um valor, onera uma amizade, facilmente você vai ser traído, deixado, desvalorizado, e ele vai encontrar uma pessoa amanhã mais cara que você, né? E vai comprar a amizade dele também. Então tem alianças que são feitas no amor. Ontem um pastor, ele me ligou: pastor, me perdoe pelo atraso, eu tinha que te passar um valor, me perdoe. Eu falei: não te perdoo. Não é o dinheiro que coloca a aliança entre eu e você, é o amor. Então,
a única forma de eu te perdoar é você me amando mais ainda. Então, pastor Rodrigo, obrigado pela sua amizade, espero que a gente leve essa amizade aí até a volta de Cristo. Queridos, deixa eu compartilhar algo com vocês. Obrigado, viu, irmã, pela água, pela gentileza de vocês. Compartilhar algo com vocês bem breve. Nós vemos um relato muito interessante. A Bíblia fala que Jesus, ele sai de um lugar, partindo dali. Dali onde? Jesus estava em Israel. E quando Jesus estava em Israel, ele tem uma estratégia. E a obra missionária, o amor de Deus, a forma como Deus alcança a vida, sempre vai ter uma estratégia. Ninguém pode sair por aí ao léu achando que vai ganhar alma para Cristo sem que esse tenha uma orientação, uma estratégia, um planejamento. Todo o trabalho que o Senhor comissionou os seus discípulos sempre tinha uma estratégia. Jesus nunca dispensou alguém sem dar aos seus comissionados uma estratégia. É por isso que às vezes a obra ela não funciona tão bem, porque a pessoa quer sair sem preparo, sem orientação e sem um planejamento para ganhar alguém para Jesus. E essa pessoa vai voltar frustrada por não ter ganho alguém para Jesus. Então aqui Jesus tinha uma estratégia. Qual era a principal estratégia de Jesus? Visitar uma mulher. Só que essa mulher, ela tem algumas diferenças com o que ele estava acostumado a lidar. Quais delas? O texto diz que Jesus sai dali de Israel e vai para as regiões de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são cidades libanesas ou cidades fenícias, são cidades portuárias. Lembra quando Salomão negociou o cedro do Líbano com o rei Irão? E aí o rei Irão mandava lá de Tiro o cedro aplainado e todo limpo mandava por jangada, porque Tiro é uma cidade portuária. Então a Bíblia fala que Jesus sai de Israel e vai para o Líbano. Qual que é a primeira estratégia de Jesus? O povo árabe e o povo judeu nunca foram povos que mantinham-se uma boa comunhão, como nós vemos até nos dias atuais. Então Jesus, para visitar uma mulher árabe, ele tinha uma estratégia. Qual era? A mulher não podia vir até ele, mas ele poderia ir até a mulher. Tendo em vista isso, ele sabia que a multidão que todo o tempo estava com ele, sendo em alto mar, os pescadores rodeavam o barco. Na casa da sogra de Pedro, a Bíblia fala que as pessoas não cabiam mais. Jesus chega de Gadara e entra à terra seca. Quando ele põe o pé à terra seca, tem uma multidão esperando até que nós temos a cura da mulher do fluxo de sangue. Então, onde Jesus estava, lá estava a multidão. Mas como que agora a multidão veria Jesus conversando com uma mulher árabe, sendo ele judeu? Simples, indo até a terra dela. Então, quando Jesus cruza a fronteira, a multidão não acompanha, porque era uma terra estranha. Então, a multidão fica do lado daqui da fronteira e voltam para suas casas. Então, Jesus entra livre, ele e os seus 12 discípulos. Agora, está só Jesus e os discípulos. Quando Jesus está andando, a Bíblia diz que uma certa mulher, sem nome, né? Você já percebeu que nos textos bíblicos, toda pessoa de origem não judaica, ela não tem um nome? Samaritana, gadarena, a mulher do fluxo de sangue, leprosos nunca são apresentados com seus nomes, como Bartimeu, filho de Timeu, judeu. Por quê? Porque eram pessoas de uma origem diferente. Então, quando a Bíblia fala sobre uma certa mulher cananeia, Marcos, no seu evangelho, no capítulo de número 7, ele vai falar que essa mulher, além de cananeia, era sírio-fenícia, de nascimento, e grega. Então, nós temos 3 títulos. Cananeia, por quê, pastor? Porque ela adorava a deuses cananeus. Sírio-fenícia, por quê? De nascimento, ela era sírio-fenícia. Antigamente, antes do Líbano ser uma república, era uma só nação, era o povo sírio-fenício. Quando o Líbano se tornou uma república, ficou o povo libanês e o povo sírio, que fazem fronteira com Israel. Então Jesus agora está numa terra árabe, lidando com uma mulher que não fazia parte de Israel e que tinha uma problemática. Qual que era a problemática dessa mulher? A sua filha. A mulher está gritando e Jesus não responde palavra alguma. Quando Jesus não responde palavra alguma a ela, o que os discípulos subentendem?
eles subentendem que por ele ser judeu e a mulher ser árabe, ele não queria contato com ela. Então eles chegam para Jesus e falam: Senhor, rogam, né? Manda essa mulher embora. Mas por que os discípulos queriam que essa mulher fosse embora? Simplesmente pelo medo. Qual medo? O medo da hostilidade. Porque quando essa mulher grita, e quando a gente está na rua e alguém grita, ela chama a atenção da gente. Você mora num prédio residencial, qualquer pessoa que gritar entre os 12 apartamentos que você mora, você ouve, independente se você mora no primeiro ou no 12º, porque a pessoa está falando mais alto do que o normal. Quando ela grita, os discípulos temiam que ela chamasse a atenção da multidão. E os árabes, quando vissem os judeus vestidos com as suas vestimentas, seriam hostis com ele. Da mesma forma que os gadarenos foram com Jesus. Jesus liberta o gadareno. A Bíblia fala que os pastores, tendo visto isso, temeram e pediram para que Jesus se retirasse da cidade. Jesus libertou um endemoniado e as pessoas ainda pediram para Jesus ir embora. Por quê? Culturalmente falando, ele era um judeu e os gadarenos eram cuidadores de porcos, então não tinha aliança. Aqui a mesma situação. Jesus está lá lidando com a mulher e com os discípulos, entenda isso. Os discípulos chegam para Jesus e pedem: Jesus, manda ela embora, que ela vem gritando atrás de nós. Para os discípulos, a mulher colocariam um fim no plano, mas para Jesus a mulher era o plano dele. Para os discípulos, a mulher estava sendo escandalosa, mas para Jesus ele sabia o problema da mulher. Você já percebeu quando a gente passa por alguém e esse alguém ele está carente de algo e a gente acha que aquela carência não pode ser alcançada por Jesus? A gente coloca limite ou tamanho na ação de Deus. Quantas pessoas nós cruzamos no nosso dia a dia que carecem da misericórdia de Deus e a gente acha que o problema, o vício, a problemática dessa pessoa é impossível para que Deus resolva. Ah, pastor, mas às vezes é possível. Então, se fosse possível, a gente chegaria nessa pessoa e diria a ela que existe um Deus que pode tirá-la da situação que ela vive. Quando eu respondo para Deus que o problema da pessoa que eu vejo não tem problema, a partir do momento que eu não assumo uma responsabilidade de falar para essa pessoa de um Deus grande, que pode todas as coisas e pode resolver todos os problemas. Então, quando eu olho para alguém e vejo que ela tem um problema igual os discípulos, qual que era o papel dos discípulos? Perguntar para a mulher: qual é o seu problema? Você está gritando para Jesus, você tem um problema. Eles gritam: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela fala: porque a minha filha está miseravelmente demoniada. Qual que era o papel dos discípulos? Leva a gente na sua casa e a gente liberta o demônio. Não. O papel deles eram esses. Jesus queria pôr eles à prova. Jesus queria mostrar para eles a ineficiência deles, enquanto eles achavam que eles estavam eficientes. Se alguém chegar lá na sua casa amanhã cedo, bater na porta e falar assim: meu amigo, você é crente, só me socorre que tem alguém endemoniado lá na minha casa. Você vai vir gritar o pastor Rodrigo, chamar um obreiro, ou você vai lá libertar o demônio? Se alguém chegar na sua casa, no seu trabalho, e falar que está passando por um problema conjugal, por um processo de dor, está enfermo, qual é a sua reação? Porque se a pessoa está te procurando, ela confia piamente no Deus que você serve e ela quer entender como é que esse Deus, através da sua vida, vai agir na vida dela. É isso que as pessoas ficam esperando de nós, uma atitude diferente da delas e uma reação diferente daquelas que elas estão vivendo, para que elas vejam o tamanho e o grandioso Deus ao qual nós servimos. Então Jesus queria que os discípulos acordassem, eles não despertaram. Quando a mulher ouve o que Jesus fala para os discípulos: eu não fui enviado, ele não responde nada à mulher, mas ele diz para os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas. Jesus não chama ela de outra coisa a não ser ovelha, perdida. Por mais que ela seja perdida, ela é uma ovelha. Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A Bíblia fala que agora a atitude dela é diferente. Olha que interessante. Primeiro ela está gritando, mas agora ela está adorando. Primeiro ela grita pelo milagreiro, mas agora ela reconhece o Senhor. Primeiro ela quer só um milagre, mas agora ela quer a salvação. Ela chega para Jesus e ajoelha, e chama ele de Senhor, e o adora. E agora, em vez dela gritar, ela está tão perto que ela conversa: Senhor, socorre-me.
Ela não fala nada a mais. Quando ela chama Jesus de Senhor, o que ela está dizendo? A partir de hoje o Senhor será Senhor sobre a minha vida. Os deuses cananeus lá da minha casa, eu estou deixando eles e me ajoelhando diante de Ti, adorando, para que o Senhor seja o meu Senhor, seja confissão de fé. Assuma a responsabilidade, o senhorio sobre a minha vida. O Senhor é Senhor, o que o Senhor mandar fazer eu farei. Jesus para. Porque Jesus não queria ser tido apenas como um milagreiro. Jesus queria que a mulher entendesse quem ele era. Vocês sabiam que se um muçulmano, você for amigo de um árabe, e o árabe saber que você é crente, e se ele tiver com dor de cabeça, ele vai te procurar para que você ore por ele? Porque dentro do Alcorão está escrito que Jesus é um milagreiro, mas no Alcorão esconde a informação que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus no Alcorão é citado 26 vezes como profeta, e o nome do Alcorão de Jesus é Issa. O que é Issa? É como se fosse a etimologia do nome José, João, né? Então o que acontece? Jesus, ele não é chamado de Cristo Jesus ou de Jesus Cristo dentro do Alcorão, ele é chamado simplesmente de Issa, um nome comum, como José, um nome de um profeta. Então dentro do Alcorão fala sobre os sinais que Jesus fez, mas não fala sobre a crucificação que ele operou e nem sobre a ressurreição que ele teve. Então, um muçulmano, se você for amigo de um árabe, ele tiver com problema de dor de cabeça, o comércio dele não estiver te vendendo, ele vai te ligar e falar: amigo, ora por mim, por favor. Mas se você falar para ele que Jesus é o Filho de Deus, você perdeu a amizade, corre um risco de ser hostilizado por ele. Então agora, Jesus queria que essa mulher entendesse que ele não era apenas um milagreiro, que ele poderia ser muito mais do que um simples profeta, e ela reconhece. A Bíblia fala que agora ela o adora, e quando ela clama a Jesus: Senhor, me socorre, Jesus fala assim: não é bom, escute isso é muito forte, eu pegar o pão dos filhos. Quem que é os filhos? Israel, os filhos. Eu vim para os meus. João vai dizer isso. Então Jesus está usando uma linguagem cultural. Escute isso, o islamismo hoje, qual que é a maior arma do islamismo hoje? O aculturamento. Pastor, o que é o aculturamento? É o que o povo da Babilônia fez com o povo hebreu quando chegou lá. O povo hebreu chegou em menor número, menos força, exilado, sem comida e sem casa. O que a Babilônia fez? Aculturou a cultura judaica, transformando língua, mudando gosto, mudando jeito, mudando a adoração. Então, o islamismo tem feito isso, o aculturamento sobre as demais culturas, onde ele chega e solidifica a sua fé. Então, Jesus está usando uma linguagem cultural para que a mulher entendesse algumas coisas. Então, Jesus começa um diálogo. Não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Por que cachorrinhos? Porque tradicionalmente existe essa, não vou falar de competição, existe essa linguagem pejorativa, onde as pessoas que não fazem parte de Israel são tratadas assim. É questão cultural. O amor de Cristo veio para unir todos. Estou falando de uma religião existente há milênios de anos. Então agora Jesus está usando aquilo que ela conhecia e aquilo que os discípulos conheciam. Imagine comigo, os discípulos acompanhando a cena. Então quando agora os discípulos não são atendidos por Jesus para que mandasse ela embora, quando eles ouvem Jesus falar que não é bom pegar o pão dos cachorrinhos, o pão dos donos, e deitá-lo aos cachorrinhos, os discípulos pensaram: agora ela vai embora. Agora ela tomou, igual diz lá no interior de Goiás, quando alguém dá um ralo em alguém, fala taca, não sei como que fala aqui. Agora ela tomou uma taca de Jesus, ela vai embora. Ela não vai, porque ela entendia o que Jesus estava dizendo. Ela reconhece o lugar dela, ela fala assim: é verdade, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Entende? Jesus não falou sobre migalhas, Jesus falou sobre pão. Jesus não usou o instrumento chamado mesa, quem usou o nome mesa foi ela. Ela está dizendo: Senhor, se os judeus não quiserem o pão, eu, como uma cachorrinha, quero a migalha. Se os judeus estiverem fartos do pão, eu pego a minha migalha, que eu estou ao redor da mesa correndo, e levo para minha casa o extraordinário para minha filha. Então, se eles acharem que eles são filhos, e o pão que está sobre a mesa deles não está matando a fome deles, a migalha que me der, eu levo para casa o meu milagre.
ela desmistifica aqui um caminho, dizendo a Jesus: Senhor, não importa a quantidade de pão que me deu, o que importa é a minha fome. Por exemplo, nós temos água, se eu beber metade desse copo de água, a matéria que continuará tendo aqui será água, e se eu beber 90% da água que está aqui, o que continuará tendo nesse copo? O que continuará tendo? A quantidade altera a essência? Não. Se eu beber 90, 80, 60, 50, não vai alterar a essência do produto. Ela está dizendo: tem milagre no pão, mas também tem milagre na migalha. Tem milagre, tem salvação no pão, mas também tem salvação na migalha. Então me dá a migalha que eu vou para minha casa e resolvo o meu problema. Jesus falou assim: como é que é? Uma mulher árabe que nunca sentou na mesa, está entendendo que o pão vivo que desceu do céu sou eu. Eu estou lá em Israel há quase 30 anos tentando provar que eu sou o pão vivo. Eles têm me rejeitado. E uma mulher chega a mim clamando, me adorando, entendendo quem eu sou. Não tem como eu não dar um milagre para ela. Leva para casa o milagre. Os discípulos ficam atônitos, porque a única vez que Jesus olha para um personagem bíblico e diz assim: mulher, grande é a tua fé, seja feito isso como tu desejas. A Bíblia não fala que ela chegou e impôs a mão na filha, não. A Bíblia fala que desde aquela hora sua filha ficou sã. Naquele exato momento que ela reconheceu a autoridade e a autenticidade, quem é Cristo, o milagre acontece. Ela levou para casa o extraordinário, através de uma abordagem simples, comum. Deus não quer e não espera que nós façamos nada de extraordinário. Porque se eu fazer algo de extraordinário para Deus, que valor terá o extraordinário dele para mim? Deus quer que nós nos comuniquemos com Ele através da nossa simplicidade, porque na simplicidade há verdade, na simplicidade há maturidade, há lealdade, há cumplicidade, na humildade há a ponte que abre acessos aonde orgulho, soberba, dinheiro nenhum abre. Entendeu? Então a mulher chega com uma simplicidade para Jesus, e agora ela clama para Jesus, falando: Senhor, eu sou árabe, filha de Ismael, cachorrinha, só que o Senhor falou que eu sou uma ovelha perdida, e eu estou a fim de me tornar filha. Eu me lembro hoje, eu dormi de ontem para hoje, em Brasília, vim de Goiânia ontem à noite, estou hospedado na casa de alguns amigos, pastores. Hoje de manhã eu acordei com uma saudade dos meus pais. Meus pais moram em Uberlândia, então meus pais são de idade. Então até que eles tomem todas as doses da vacina, e eu também, eu fiz uma aliança de não ir até eles, respeitando-os. Mas eu estou com muita saudade. Falo com eles por videoconferência, por WhatsApp, eu ligo. Mas eu estava me lembrando da nossa história. Esses dias perguntaram para mim: pastor, valeu a pena o preço que o senhor pagou por tudo que o senhor viveu? Aí eu abri meu Instagram, meu WhatsApp, e o áudio de conversa comigo com meu pai me mandando uma mensagem: oi filho, você sabia que você é meu orgulho? Sabia que você é minha inspiração? Eu amo tanto você, eu tenho tanta saudade, mas eu sei que você está respeitando esse tempo agora de ficar longe de nós, e isso me faz entender que você nos ama mesmo, porque você está sendo coerente. Mas anos anteriores não era assim. Eu vim conhecer Jesus através de uma senhora maranhense. Nós viemos do Líbano, 80 quilômetros dessa região que está descrito no Líbano, aqui na palavra. Nós viemos de uma cidade chamada Sheba, C-H-E-B-2-A, Sheba, ao sul do Líbano. Uma cidade que foi totalmente tomada pelo exército israelense e destruída pelas forças inimigas. Eu perdi uma irmã de 5 anos de idade, chamada Sâmia, no meio de uma guerra. Foi o que desencadeou a nossa vinda para o Brasil. Muçulmanos, desde o meu nascimento, xiita, a classe que nós pertencíamos, as orações diárias, as 5 orações. Aos 12 anos eu já tinha decorado o Alcorão, apanhava quando não lia e quando não decorava, porque o islamismo é por imposição, o islamismo é por obrigação. Então eu me lembro que quando eu não li o Alcorão, meu pai chegava para ler o Alcorão, falei: pai, eu não li hoje, porque eu tenho muita matéria de escola
Então meu pai falou assim, ó, a escola não é mais valiosa do que a sua fé. Então se você chegar em casa e não ler o Alcorão antes de tudo, de nada vale o que você vai estudar. Então quantas vezes eu me lembro de ter apanhado. Me lembro que uma vez meu pai estava tão irado que ele bateu que a minha mão até sangrou por eu não ter lido o Alcorão. Orava 5 vezes ao dia. Dava o horário de orar. Ele ligava na escola para saber se eu tinha saído da sala para ir para a sala de aula, para um lugar reservado para isso orar. Aí a atendente, não, ele já saiu. Ele passou perto de nós, ele já foi lá para o quarto. Então eu pegava meu tapete, ia para uma sala separada para que eu pudesse rezar. Tudo isso, queridos, eu fazia. Cada vez que eu orava, que eu rezava, cada vez que eu li o Alcorão, eu levantava mais vazio de como eu me ajoelhava. O homem sem Deus, sem a verdade, ele é um escravo de uma mentira. Ele é refém daquilo que ele acredita. Eu me lembro que uma certa vez eu questionei. Eu olhei para o Alcorão, tinha acabado de lê-lo, tinha acabado de decorá-lo, estava já com 16 anos de idade, já estava indo para a minha segunda leitura do Alcorão, já tinha terminado ele com 12, 13 anos, tinha sido aceito numa mesquita em São Paulo. Lá na mesquita, os líderes muçulmanos tomaram questões que são necessárias, perguntando se eu tinha lido o Alcorão e fazendo prova, você faz uma prova. Eu me lembro que entre 15 e 16 anos, um dia eu olhei para o Alcorão e falei assim, aquilo ahad entre matarif shi, anabad isma, anabad karfimininte. Disse, a cada dia que eu te leio, eu me sinto mais vazio. Você não consegue preencher nada em mim. E eu leio por obrigação e por medo do meu pai. Cada muçulmano hoje que você vê no mundo é uma ilha missionária a ser alcançada. É uma alma que busca a verdade incansavelmente. Você vê a disciplina deles, você vê a forma como eles terminaram o Ramadã agora. Tem menos de um mês que eles terminaram o Ramadã. O que é o Ramadã? 30 dias de jejum. Acorda, não bebe, não come nada. Ao pôr do sol que se alimenta com um copo d'água e depois se alimenta. 30 dias consecutivos. Jovens a partir de 13 anos de idade até idosos fazem o Ramadã. Tudo isso em busca da verdade. Eu me recordo que quando nós saímos de São Paulo, que era nós chegamos no Brasil, nós fomos para a cidade de Uberlândia, onde meus pais moram atualmente. A gente foi morar numa casa. Ao lado dessa nossa casa tinha uma senhora, Dona Almerinda, uma maranhense, 1,52 m. Ela tinha algumas curiosidades na vida dela. A curiosidade mais notável era o coque que ela carregava sobre o seu cabelo. A segunda era o livro preto que ela carregava nas suas mãos. Você olhava para ela, ela segurava aquele livro com tanto afeto, com tanta dedicação. O livro preto já não tinha mais nome na capa e você via que as páginas já estavam amassadas de tão alguém folhear. O Alcorão não. Eu tenho até hoje o Alcorão é intacto, capa dura, você não tira ele de casa. Todos os dias a minha mãe ficava na porta de casa, quando eu e a minha irmã, nós éramos 3, ou somos só 2, eu e a Emily, era Khalid, Emily e Samia. A minha mãe ficava na porta de casa dizendo assim, ó, Alamak, ou seja, Deus esteja com vocês. Anabhebik, ou seja, eu amo muito vocês. Aquilo Halud, Amoni, diminutivo de Khalid, de Emily, ou seja, minha mãe fala, Deus esteja com vocês, eu amo muito vocês. Minha mãe falava palavras vãs. Mas agora, aquela senhora saía da casa dela, no mesmo horário, indo para o templo religioso dela. Ela passava por a gente e dizia assim, bom dia, vizinhos, Deus abençoe a vida de vocês. Mas quando ela falava Deus abençoe, era como se um vento saísse de dentro dela e entrasse dentro de nós. Eu olhava para trás e falei, mas pera, minha mãe está falando de Deus, e essa mulher está falando de Deus. Essa mulher carrega um livro preto que a gente não pode ler. A gente tem um livro sagrado que fala que é o livro da salvação. Como que esse Deus da minha mãe não tem o mesmo efeito que o Deus dessa mulher?
Todos os dias, eu ficava esperando a dona Almerinda sair. Eu não saía sem ela sair junto. Quando ela estava abrindo o portão, eu abri o portão. A gente saía praticamente, sabe por que eu abria? Não era para vê-la, era para ouvi-la. Dela gerar para a gente, fala assim, ó, Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria sentir aquele momento único no meu dia. Eu queria sentir aquela sensação agradável dela soprar uma coisa sobre a nossa vida que mudasse os nossos dias. E assim se foi, durante anos. A dona Almerinda agora faz amizade com a dona Elissar, que é a minha mãe. Viram amigas. A minha mãe todos os dias lá em casa, com um véu, com a sua forma de vestir, e a dona Almerinda ia lá conversar com ela. A minha mãe estava aprendendo a falar o português através da minha vida e da vida da minha irmã, e a dona Almerinda estava ensinando ela a tomar café doce. Porque o café árabe é amargo, não se coa o café árabe. E o café mineiro é um café puramente açucarado. Então, eu chegava na casa da minha mãe, da escola, tinha 2 garrafas térmicas sobre a mesa. A primeira era da minha mãe. Eu falei, mãe, vocês gostam demais de café? Não, meu filho, eu não consigo tomar o café dela. O café dela só tem açúcar. Aí ela falou assim, eu sei que você está falando do meu café. E está falando em árabe. Eu sei que você estava falando, eu falei assim, a dona Almerinda, além de crente, tem revelação de língua, né? Eu sei que você está falando do meu café. Eu não consigo tomar o café da sua mãe, não. Eu ponho na boca, só tem pó no café. Ela, e só tem açúcar no céu. O café foi a estratégia de Deus. Um dia minha mãe falou assim, Almerinda, livro preto que carrega na mão. A dona Almerinda, o quê? Não entendi. Estava entendendo tudo, né? Livro preto que todo dia você carrega na mão. O que é aquele livro? A dona Almerinda, quer conhecê-lo? Quero. Tão bom, é. Vou lá buscar. Mas você tem que me prometer um negócio. Se o seu marido ver esse livro, ele vai acabar com você. Mas a sede de conhecer a verdade era muito maior do que alguma perca que poderia causar. Eu chego em casa, a minha mãe não estava na cozinha de costume, fazendo o almoço, esperando eu e minha irmã. Onde minha mãe estava? No quarto. O lenço na mão, o livro preto no colo e em lágrimas. Oi, mãe. Ela, oi, filho. O que a senhora está lendo aí? Ela pegou o lenço na cabeça, enrolou, escondeu e guardou. Com medo deu, denunciar. Ela falou assim, eu estou lendo o quê, filho? Eu falei, mãe, a senhora está chorando. Não, chorando? Falei, mãe, esse livro preto no seu colo, que a senhora enrolou e guardou aí no criado mudo, você não está com fome? O que você quer almoçar hoje? Eu vou fazer charuto, e minha mãe sabe que se quiser me pegar e querer que eu dou alguma coisa para ela, ela faz charuto, de repolho ou de folha de uva. Ela me pega na veia, eu vou lá e cedo, falo, mãe, o que a senhora quer? Vou lá comprar até que a senhora faz esse almoço. Então, daqui a pouco a minha mãe começou a ser visitada. Por quem? Pela palavra. Uma maranhense de 1,52 m. Querida, a palavra não era nem essa. Eu estou obedecendo ao Senhor. Escute isso. Uma maranhense de 1,52 m, semi-analfabeta. Então, ninguém aqui tem desculpa. Recebeu uma estratégia extraordinária de Deus. As pessoas diziam para ela na igreja, a senhora é louca. Falar com aquele povo turco, porque todo árabe no Brasil é chamado de turco, né? Eu estou curado disso, você pode me chamar, não tem problema, né? Sou curado. Aí, se você falar de Jesus para aquele povo turco, aquele povo vai te expulsar e vai te mandar embora. E a dona Almerinda, joelho no chão, oração e direção. O povo falava, Almerinda, deixa esse povo, igual os discípulos, manda ela embora, você é louco. E a dona Almerinda, em silêncio, em oração, em joelho no chão. Minha mãe conhece o evangelho. Aí um dia eu chego e falei, mãe,
esse livro não é o da da nossa vizinha? Não fala de Deus? Papai não fala que no dia que a gente lê esse livro a gente vai ser amaldiçoada? Aí minha mãe olha para mim e fala assim: filho, então você acha que eu estou amaldiçoado? Aí eu falei assim: mãe, o jeito que a senhora está sendo tocada por esse livro, como que a senhora está sendo amaldiçoada? Quando eu chego aqui eu vejo lágrimas, como a senhora está sendo amaldiçoada? O que acontece? Falei: mãe, eu quero ler esse livro, eu quero entender o que é esse livro. Minha mãe falou assim para mim: filho, você vai ter a sua hora. Nós temos que tomar cuidado com seu pai. Passa-se algumas semanas, minha irmã dá uma infecção na garganta. Nós somos muito sensíveis, eu estou rouco. Eu tive no Pará há uns dias atrás, eu fiz uma série de ministração e estava muito calor lá. Quando eu cheguei aqui, eu tive um choque térmico e estou me recuperando. A minha irmã, nós somos muito sensíveis da garganta. Qualquer coisinha, o pastor falou: água gelada eu não bebo, eu evito por causa disso. Qualquer coisinha infecciona a nossa garganta. Então, a minha irmã deu uma infecção na garganta. Minha mãe pegou ela e levou para o postinho médico. Quando a minha mãe levou ela para o postinho médico, lá em Uberlândia, eu cheguei em casa. Minha irmã não tinha ido para a escola. Quando eu cheguei em casa, o que tinha lá no meu quarto, ao lado da minha Bíblia, ao lado do meu Alcorão? A Bíblia. A minha mãe tinha pego um papel e escrito assim: ó, veja o que está aqui escrito. Ou seja, Shuf Hon Maktub, né? Veja o que está escrito aqui. Ela marcou Isaías no capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 5. Quando eu comecei a transcorrer os meus olhos em Isaías 43, do versículo 1 ao versículo de número 5, eu já não suportava mais. Eu li o segundo, o terceiro, o quarto. Quando eu cheguei no quinto versículo, eu entendi porque a minha mãe, todas as vezes que eu lia, chorava. Deixa eu te falar, querido, algo. Eu tinha passado 20 anos da minha vida lendo um livro que causava uma cauterização mental, uma escravidão. 20 anos da minha vida que eu passei lendo um livro que nunca tinha falado coisa alguma comigo e nunca tinha permitido que eu sentisse o sabor ou o gosto da liberdade. Obrigado pela água fria. Obrigado, minha amada irmã. 20 anos dedicando a minha vida à religião islâmica e nunca tinha sentido aquela sensação que eu estava sentindo pela primeira vez na minha vida lendo a Bíblia Sagrada. Eu ignorei todo o fato que dizia o islamismo a respeito dos cristãos e a respeito dos judeus e a respeito da palavra. Eu ignorei o fato, tudo. Porque aquilo agora que eu estava recebendo era muito maior do que qualquer palavra que eu tinha ouvido falar. A minha mãe chega com a minha irmã tinha tomado uma injeção Framedicina, acho que hoje nem existe ela mais para inflamação, tomou a injeção, já voltou melhor, deitou na cama, aí daqui um pouco minha mãe pegou o livro, enrolou no lenço e guardou por causa do meu pai. Falei: mãe, eu tenho que lê-lo. Que sensação é essa? Que conteúdo que tem dentro desse livro? Ela falou assim: ó, você sabe o jeito que o seu pai é. Se o seu pai chegar e pegar esse livro dentro de casa, ele pode cometer uma ação violenta. Eu falei: mãe, mas esse livro, ele é fabuloso. Eu nunca senti isso. Aí, então, você entendeu? Quando eu estou lendo, você chega, eu estou lendo, eu estou chorando, o que eu estou sentindo? Eu falei assim: eu entendi. Até hoje, quando eu estou nas minhas devocionais, não tem como não chorar lendo ele. Não tem como aquele momento da minha devocional não ser um momento extraordinário, excepcional do meu dia. Não tem como um momento que eu dobro o meu joelho, eu não estou falando de ouvir a voz de Deus. Ah, pastor Carlos, então o senhor ouve a voz de Deus toda vez que você ajoelha? Não. Na minha concepção, o ato de eu dobrar o joelho não é para que ele fale comigo, é para saber que tem um Deus que me ouve. Onde eu passei 20 anos ajoelhado por um Deus que não me ouvia. A minha percepção no meu relacionamento com Deus não está no aspecto que toda vez que eu ajoelho, Deus tem que orar, Deus tem que falar comigo, não.
Mas é quando eu dobro o meu joelho, eu sei que tem um Espírito Santo que está disposto a saber o que eu estou passando, e entender o que eu estou vivendo. A minha concepção de oração é isso para mim é extraordinário, saber que tem um Deus que ouve o meu pior momento, minha frustração, mas também vibra com a minha conquista, celebra a minha vitória, mas me fortalece na minha derrota. Deus me mandou falar, não, que tem dia que Deus não fala nada, passa semanas sem falar comigo, mas isso não me desmotiva, muito pelo contrário, a minha motivação não está no que Ele fala, mas no que Ele já disse, o que Ele já deixou claro na palavra. Os primeiros versículos de Isaías, quando eu li, diz que eu sou filho, e me chamou pelo meu nome. Você tem entendimento disso? Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelo fogo passares, a chama não arderá em ti. Quer promessa maior do que essa? E de trarei a tua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente. Eu fiquei apaixonado, como vocês ficaram apaixonados desde o primeiro momento que vocês estiveram com Cristo. Escute, para nós encerrarmos. Eu disse a Deus, pela primeira vez: quem é o Senhor? Se o Senhor for o Deus dos muçulmanos, fala comigo. Se o Senhor for o Deus dos filhos de Ismael, e se o islamismo for o caminho certo, fala comigo. Mas se eu não tiver pedido demais também, se o Senhor for o Deus dos cristãos, como essa senhora, nossa vizinha, diz, independente do que eu venha passar, o Senhor pode falar comigo. Eu quero vê-lo. Escute, passaram-se 3 semanas. Eu estava dormindo em casa, era um domingo, 9h30 da manhã. Já viu quando você acorda assustado, como se você estivesse atrasado, estivesse perdendo um compromisso? Eu acordei assustado, mas eu não tinha compromisso nenhum, era um domingo. Tinha uma luz suave, bem suave no quarto, e uma brisa. As janelas estavam totalmente fechadas e a porta fechada. Eu me sentei na cama, como vocês estão assentados, e dobrei o meu corpo sobre as minhas pernas, e veio um filme na minha mente. Um filme de quando nós chegamos no Brasil, de como nós perdemos nossa irmã, filme de tudo, situações que nós passamos, situações de fome, porque nós chegamos e nós não sabíamos a língua, nós não sabíamos falar o português, então nós passamos fome, comíamos resto de feira, mas isso foi providência de Deus. E foi vindo aquelas cenas, como um filme, a sua biografia em filme. A última cena que veio na minha mente, tinha sido a cena que eu tinha lido a Bíblia pela primeira vez, e tinha feito aquela oração, que eu nem imaginava que ia ser ouvida. Hoje eu oro sabendo que eu vou ser ouvido, e nem sempre atendido, porque tem coisas que eu não vou ser atendido naquela hora, mas eu vou ser ouvido. Agora era como se alguém desse um pause na minha mente, não veio mais imagem nenhuma, mas aquela brisa que estava, aquele vento e aquela luz se intensificaram. Quando eu ergui os meus olhos, lá estava ele, de frente para mim, um homem com uma veste resplandecente, sobre os seus pés, uma cicatriz no esquerdo e uma cicatriz no direito. Eu fui erguendo os meus olhos, um cordão que descia do lado esquerdo, e quando eu cheguei na altura da cintura, eu não consegui mais olhar, tamanho era o brilho. Eu me levantei da cama e me ajoelhei nos pés dele, e perguntei: quem é o Senhor? Disse, falei, quem é o Senhor? Não consegui abrir os olhos por causa da luz. Eu ouvi a voz, pela primeira vez, alguém falando comigo. Filho, eu sou Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu vim aqui responder a sua oração. Eu sou o Deus dos cristãos, eu morri na cruz do Calvário por amor a ti.
E ele relatou para mim o versículo que tinha ficado gravado no meu coração: quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama alguma arderá sobre ti. Quando passares pelas águas, não morrerás. E eu gritava, Yeshua HaMessiah, porque no Alcorão Jesus é chamado de Issa, mas a língua árabe, Jesus o Salvador, Yeshua HaMessiah, Yeshua HaMessiah, aquilo militar feminino. Eu falei assim: Senhor Jesus o Salvador, toda a minha vida eu quis conhecê-lo. E ele falou: quando você me buscaste no meu livro da verdade, eu vim me revelar a você. E eu gritava: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Quando eu consegui novamente abrir os meus olhos, ainda em pé de frente a mim, ele esticou a mão, e sobre o punho esquerdo, aonde ele pôs a mão, uma cicatriz, e ele dizia para mim: filho, até breve. Aquele momento ali, ele saiu como saiu da frente dos 2 moços que iam para Emaús, desapareceu. E eu corri buscando a minha mãe. A minha mãe estava na cozinha, ela tinha ouvido o meu grito, ela me abraçou e disse: eu disse que você no tempo certo o conheceria. Faltava enfrentar o meu pai. Naquele dia eu não consegui enfrentar o meu pai. Mas no outro dia, eu não consegui ficar calado. Porque não tem como pegar uma candeia que foi acesa e escondê-la debaixo da mesa ou debaixo da cama. Alguém que foi incendiado pelo amor de Deus e pedir para que essa pessoa não fale nada. Jesus curou o leproso e falou assim: não comunique a ninguém o que eu te fiz. Como que Jesus pede para um homem que estava mais de 20 anos leproso não falar nada? Na mesma hora ele saiu gritando que tinha sido curado. Meu pai chegou, chamei meu pai para conversar na segunda-feira. Falei: pai, ontem eu tive uma experiência, eu conheci Jesus. Meu pai falou: o quê? Pai, eu tive acesso à palavra. Meu pai olhou e falou assim: filho, você tem ideia do que você está me falando? Você tem 2 escolhas aqui hoje. Você fica em casa como muçulmano, como meu filho, ou você pode ir embora de casa, sem dizer a ninguém de quem você é filho, porque você está desonrando o nome da sua família, você está quebrando a nossa posteridade do islamismo. Eu falei: pai, eu amo muito o Senhor, mas o que eu conheci ontem é muito maior. Ele: então pode se retirar. Nunca diga a ninguém quem é o seu pai, nunca a ninguém quem é a sua família, nem onde mora, porque você não tem mais casa e não tem mais nome na nossa família. Minha mãe, passei pelo quarto da minha mãe estava chorando. Peguei minhas roupas e ele falou assim: não volte mais aqui. Quando ele fechou o portão atrás de mim, novamente a voz: um homem pode ter tirado o seu nome do livro dessa vida e pode ter deixado você sem casa, mas a tua morada, ela é eterna, e o seu nome nunca será tirado do livro da vida. Queridos, quando eu estou saindo, falando: e agora, para onde eu vou? Quem está lá me olhando? A dona Almerinda. Oi, Khaled. Foi dona Almerinda. Eu já sei o que aconteceu. A senhora sabe? Deus falou comigo. Falou: a senhora tem que me ensinar esse negócio de Deus falar com a senhora. Quando eu dei a Bíblia na sua casa, o Senhor falou assim para mim: o primogênito vai ser expulso da casa por amor ao meu nome. Recebe-o e guarda-o e esconde ele. Onde eu fui morar, na casa dela, eu não poderia, porque era do lado da casa dos meus pais. Na igreja evangélica, Assembleia de Deus, ao qual ela congregava. Tinha um quarto lá, separado. Escute. Escute. Fui morar na igreja. Eu era o zelador. Eu vou em conferências de jovens, eles perguntam para mim: qual é o sucesso do seu ministério, pastor Carlos? Eu falei assim: lavar banheiro. Eu era lavador de banheiro, eu era o vigia, faltava. Qual é o ministério que mais falta professor? Vocês já sabem. Eu era professor de aluno de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 12 a 10. Eu comecei as minhas primeiras ministrações
ensinando, e com as perguntas mais fáceis de responder. Pastor, oi, tio Cádio, o quê? Quem é Deus? Né? Lá no Ministério Infantil. Quem é Deus? Eu vou estudar um pouquinho, depois eu falo, até hoje eu não respondi, porque eu não sei quem é Deus. Né? Como você explica para uma criança quem é Deus? Mas eu tinha saudade de casa, e Deus tinha uma promessa. Eu fiquei 9 anos, 11 meses e 29 dias expulso de casa. Enfrentei barras, apanhei de muçulmanos, fui levado ao leito de morte em 2011, porque confessei Jesus para eles e não neguei, porque eles disseram que se eu não negasse Jesus, eles me matariam. O hospital liga para a casa dos meus pais, conversa com meu pai e falou assim: Ali, nós estamos com um paciente que nós achamos aqui na carteira dele o telefone da casa de vocês. E ele está entre a vida e a morte. Parece que ele foi espancado na rua, assim. Meu pai falou assim: olha, ele não é mais o meu filho. Aí mas seu Ali, ele está entre... Não, ele escolheu a morte, quando ele abandonou a nossa fé e se tornou um herege, dizendo na linguagem cristã. Um herege. A palavra lá é mais pesada, mas não convém dizer. Mas não ligue mais para dar informação a respeito dele. Foram 3 dias e 4 noites internado. A igreja soube o que aconteceu comigo, foram para a oração, porque é a única forma de resolver alguma coisa. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que o meu dinheiro, meu diploma, meu carro, minha força, meu dom, minha inteligência, minha sabedoria, não resolve nada do que uma simples oração resolve. Qualquer situação, a oração. Não tem como dizer que não. O que aconteceu? O cerco de oração orando. Numa noite, da terceira para a quarta noite, uma irmã teve uma visão, que um homem de branco entrava no quarto, abaixava, eu estava no leito entubado, falava comigo. Ela não ouvia, mas ela via. E eu lá no quarto, sedado, com todo o procedimento, eu não o via, mas eu o ouvia, dizendo assim: amanhã, ao resplandecer do sol, tu despertarás, porque ainda não terminei o que eu tenho para fazer na tua vida. Os seus saberão através disso aqui, que eu sou Deus sobre a sua vida. O que acontece no outro dia? Um milagre. Resumindo, para nós terminarmos, eu tenho aprendido com o meu líder, né? Ô Carlos, quando você for pregar na igreja, fala tudo não. Fala um pouco, deixa para o próximo, o povo tem que ficar com saudade. Então, estou seguindo a ordem do meu líder, tá? Voltei, fui liberado pelo hospital. 9 anos, 11 meses, 29 dias depois, um celular meu toca. O celular era o número da casa dos meus pais, 3237-3909. Quando eu atendo: alô, filho, mãe, seu pai descobriu que eu sou cristã. Seu pai descobriu que eu que tirei a Bíblia. Seu pai descobriu que nossa vizinha, e ele pediu para me te ligar porque ele quer conversar com todo mundo, porque ele tomou uma decisão. Filho, eu estou com medo. Do outro lado também eu temi, achei que meu pai ia colocar minha mãe para fora de casa, eu ia mandar ela para a casa dos meus avós no Líbano de volta, repatriando ela. Voltei, a igreja era uns 2 quilômetros, vim de a pé, com meu coração temendo. Entrei na casa, a primeira situação a melhor, né? O abraço da mãe, né? 10 anos sem abraçar minha mãe. Abracei a mãe, minha mãe me chamou de vamos, sentamos na mesa. Eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai no quarto, ouviu eu chegar, saiu. Meu pai é um homem muito sistemático e objetivo. Ele sentou na mesa, cumprimentou a gente, era final de dia, início de noite. Boa noite, tudo bem, tudo bem? Pedi para que a sua mãe te ligasse, porque eu descobri tudo. Mas eu quero te fazer 2 perguntas, antes de você, se você quiser ir embora de novo. Quem é esse Deus que te ensina a amar ou que te amaldiçoa, que te ensina a honrar ou que te desrespeita, que te ensina a falar bem daquele que fala mal de você? Porque todo lugar que eu vou e que as pessoas te conhecem,
fala que você só fala bem de mim. E eu vou lá e falo que você não é mais meu filho, falo que você é isso, e você só diz palavras de lisonjas e palavras de apreciação ao meu respeito. Mesmo de longe você fala para eles que você ainda me obedece. E outra coisa, o hospital ligou aqui na minha casa, alguns dias depois, quando eles não me ligaram para falar se você estava morto, eu liguei, porque eu tinha que ter notícia, se eu faria seu atestado de óbito. Quando eu liguei, a moça atendeu, pediu 1 minuto, depois veio um outro rapaz falar comigo, que era um médico. O médico falou assim: ué, seu Ali, nós tentamos um contato com o senhor, mas parece que o senhor foi ignorante com a nossa secretária, o senhor ignorou. Não, tudo bem, mas pode ser, mas não, é o seu filho saiu daqui andando. Saiu o quê? Andando. Como assim? A moça ligou falando que ele estava entre a vida e a morte. Sim, aqui estava, o nosso prontuário, tudo estava esperando que ele morresse, mas parece que aconteceu uma coisa da 3ª para a 4ª noite, que não sei, ele disse que entrou um homem lá, e aí a gente falou para ele: não, essas pessoas quando passam por esses processos, eles têm alucinação. E ele disse para a gente: se foi alucinação ou não, eu não sei, só sei que alguém entrou, falou comigo, falou que ia sair curado. Aí ele disse assim: ó, quem é esse Deus? Ele falou: quem é esse Deus? Eu me levantei da mesa. Falei assim: esse Deus é o Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Quando eu sentei de novo, naquele ímpeto, sabe quando você diz algo a alguém, você fala: nossa, o que eu disse? Não tem jeito mais de voltar atrás? Eu me abaixei a cabeça esperando o pior. Dizer para um muçulmano, para o meu pai que tinha me expulsado de casa, que Jesus era o Filho de Deus. Silêncio na mesa. Quando eu olho, porque estava tão silêncio, meu pai está do lado direito meu, olhando para mim e fala: filho? Eu falei: filho? É. A minha segunda pergunta é: o que eu devo fazer para que eu me torne cristão como você se tornou? Escute. Eu falei assim: o senhor quer se tornar o quê? Cristão, crente? Eu falei: é. Então vamos confessar Jesus em lágrimas. Como que a gente faz? O senhor lembra, pai, a última vez que nós nos ajoelhamos? Eu lembro quando a gente ajoelhou com a testa no chão direcionado para a Meca. Ele falou: é, agora não. Agora a gente ajoelha aqui ao lado da mesa, com as mãos estendidas, porque existe um Deus que nesse momento está nos ouvindo. E Ele nos ouve aqui, ao lado da mesa. Ele ajoelhou, eu falei: pai, fala seu nome e repete comigo. Ele disse: eu, Ali Abdurrahim Nissaif, recebo o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Meu pai, um muçulmano conservador, que agora é um missionário do Senhor. Meu pai, pastor Rodrigo, e eu termino aqui. Meu pai nunca teve carro na vida. Nós viemos de uma família muito humilde, passamos muita necessidade. Mas meu pai entra no ônibus hoje. Ele não paga ônibus pela sua idade. Lá em Uberlândia, entra pela porta da frente. Não sei se aqui ainda é assim, os idosos, né? Aí ele chama: pai do Senhor, fala para o motorista. Ele senta do lado do cobrador, no lugar que se para. Pai do Senhor, tudo bem? Aí ele fica com um panfletinho no bolso. Aí vai entrando alguém: oi, tudo bem? Bom dia. Você conhece Jesus? Não, não. Você não conhece Jesus? Como assim você não conhece Jesus? Aqui tem um panfletinho, ó, vai ler. Sabe por quê? Porque esse meu Deus, Ele é capaz de fazer o extraordinário quando nós cremos na nossa vida, na sua família, na família minha. Eu tenho vivido dias extraordinários. Pastor, como foi lidar com a dor? Eu me esqueci, porque o amor, a bondade, a graça e toda a promessa que Ele cumpriu e tem cumprido me fez se esquecer. As cicatrizes estão no meu corpo, mas a promessa está mais viva do que nunca. Hoje, antes de vir para cá, aí vocês vão entender por que eu mudei a palavra, por que a palavra mudou.
papai, estou indo lá para a igreja, eu não saio sem falar com o meu pastor e com o meu líder. Aí meu pai falou assim, filho, você vai falar de tudo que Deus fez na sua vida? Você vai contar o que Deus fez na minha vida? Eu falei, pai, vou parar, porque o povo já quer te conhecer, o povo quer todo lugar agora, o povo quer saber quem o Senhor é. Fala, filho, de que Jesus é bom. Fique de pé no seu lugar. Posso orar, pastor, por favor? Eu quero orar por você. Mas aonde você está mesmo? Deus me alcançou num quarto. Deus alcançou minha mãe num quarto. Deus alcançou meu pai numa cozinha. E Deus pode te alcançar aqui nessa noite. Você e a sua família. Eu não sei quem está nos visitando, quem está aqui na igreja, quem está vindo pela primeira, pela segunda vez. Mas eu quero te falar sobre um amor genuíno. Um amor que transforma, que salva, um amor que cura, que liberta. Um amor que não mediu esforço para ir lá no Líbano falar com aquela mulher cananeia. E nem mediu esforço para trazer a minha família. Hoje eu entendo que eu não vim refugiar de uma guerra. Eu vim me refugiar debaixo das asas e da sombra do Onipotente. Eu queria orar. Se tiver alguém nessa noite que quer reconciliar, que quer receber Jesus como seu Salvador, que está nos visitando, se tem alguém que está precisando de um milagre na sua casa, na sua família, eu gostaria que você se manifestasse com uma mão direita levantada. Queria falar para você sobre essa bondade, sobre esse amor de Deus. Queria falar que o seu nome hoje pode ser escrito no livro da vida juntamente com o da tua família. Levante a sua mão direita, você que precisa fazer uma oração confessionária, uma oração de aceitação. Curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, deslumbrado com o seu amor, cuidado e bondade, deslumbrado com a sua presença, Senhor. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor venha a escrever novamente o nome dessas pessoas, ou manifestar o teu amor, a tua graça, a tua bondade sobre a igreja, falar para cada membro, Pai, que a promessa feita ao Senhor a eles está de pé, está viva. O Senhor vai manifestar o seu extraordinário sobre a vida deles, cumprindo teus propósitos, salvando famílias que aqui estão, salvando nossa parentela, Pai, que aqui representada por nós está hoje. Guarde, Senhor, as nossas vidas, guarde, Pai, a nossa semana, de cada vida aqui presente, Pai. E se o Senhor não voltar, que nós possamos ter outra oportunidade de estarmos reunidos. Se a sua volta anteceder nossa próxima reunião, que a nossa reunião seja na sua glória. Mas se não, Pai, que o Senhor permita que nós sejamos reunidos novamente como igreja, e eu reunido na Adelago, com esse povo amoroso, com esse povo que nos honra. Muito obrigado, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, amém.